So, welcome all of you to the Values for Life series. Sejam As todos always, we'll be bem-vindos taking para a série to Valores spend a para a moment in Vida. E silence como sempre, vamos despender and uns invoke the minutinhos em presence of the silêncio Supreme Being. e invocar a presença do Ser Supremo. So, welcome all of you. And as we Sejam todos embark on our bem-vindos. fifth year of Values for Life E é series, uma honra entrar we para esse always quinto do it ano da série before Diwali. Valores And we para a are Vida. fortunate that this Diwali again we have with us a Estamos very próximos senior do Raj Yogi, Diwali. Brother Ken, all the E way hoje from temos o Brazil. irmão So, Ken, welcome, Brother Ken. Thank you so much for que está no joining. Brasil. Obrigado por estar And before conosco. I Thank you. Before I go on to speak Obrigado. about him, let me speak a little bit about this value because, Falou um as we bocadinho know, sobre esse that valor. Como this nós is a sabemos, value which is closely related to the está muito divine relacionado festival of Diwali. We call com it o festival do Diwali, Hindi, Diwali, o Diwali the Dipali light, Hindi. the festival of lights. É o It is Festival das commonly linked Luzes. with one of the deities called Lakshmi, who is an Está embodiment muito of ligado à Lord of wealth. divindade Lakshmi. We call Sampatti there. Está And a ligado few com days a ago in our Navratri prosperidade. class, we had this blessing of why don't you all Nós become tivemos essa Sampatti bênção Wan, which numa means full aula of wealth. que é Obviously, we estar are trying pleno to de see Brother Ken will riqueza. tell us which wealth are we speaking about here. It's not the Qual é physical o tipo de materialistic riqueza? wealth. Não é a riqueza So all of you materialista, know Brother física. Ken very well, but it's my Todos duty devem to conhecer muito introduce bem him to you all. o irmão Ken, mas He é meu dever basically serves apresentá-lo. as the sub-coordinator of the Brahma Kumaris Ele in é Latin America. subcoordenador da Brahma Kumaris na And he América has been a Latina. senior Raj Yogi since É almost 50 um years now, since Raja Yogi 1975. Sênior com mais de He's an 50 author of anos, almost 18 books autor de on quase 18 leadership and livros sobre personal and liderança organizational development. e desenvolvimento And a few books pessoal e de have been empresas. translated in many languages. E He os has seus been livros são presented with traduzidos em quite a muitos few awards idiomas. as well. Também And ganhou he vários basically prêmios works as também. an international consultant in É strategic consultor management de and leadership profissão development. em estratégia e Apologies for my voice because I have desenvolvimento, sore throat, so please bear with me. liderança, And acho que as always, before desculpem. we pass it on to E Sister antes de Claudia, passar para a we irmã honor her Cláudia para dar officially. boas-vindas I'll oficiais, recite the poem on vou today's recitar o value poema and him as well. sobre o valor de hoje e So, sobre o Brother Ken Ken também. has gained through his Então, o irmão talks, Ken, indeed, a lot of através das suas popularity. palestras, ganhou muita And today he shall popularidade. share his E precious hoje ele wisdom on the partilhará a sua virtue of preciosa prosperity sabedoria sobre a virtude da and tell us prosperidade how to develop and maintain e irá spiritual nos dizer como austerity desenvolver e so that manter we can uma then lead our espiritual life with a lot of austeridade para dexterity. que possamos levar a nossa vida com You muita see, in today's destreza. Na fast-paced vida life, acelerada de where there's a hoje, lot of onde há muita irregularity irregularidade and people are e as pessoas confused estão all the time, confusas, sem o poder lacking da the power of clareza, clarity, a meditação Raja Raj Yoga Yoga meditation vem comes to our em rescue nosso socorro in para, this world of nesse mundo polarity, de polaridade, teaching perdão, us how to live ensinando-nos with a thoughts, viver word, com and action pensamentos, and palavras e ações sincerity. com sinceridade. Also helping us build a moral Também muscle a nos and ajudar a construir a solidarity nossa so that our life musculatura becomes like moral someone e a ter who leads with a solidariedade subtle para que charity a nossa vida se torne, and giving time to the para self, which alguém, has um now meio de actually become caridade. a rarity. Dar Raj tempo a Yoga si helps us próprio, to abide o by que agora se tornou principles uma and raridade. live with lot O of Raja Yoga integrity. ajuda-nos a So respeitar with os this, princípios e a thank viver you com so much, Brother Ken, for integridade. joining, and over to Sister Então, Claudia. obrigado, irmão Ken, por estar conosco. Agora passar a irmã Cláudia. Good morning, everyone. Good morning, Ken. Bom dia a todos, It's bom a dia, pleasure to have Ken. you with us É um today, prazer tê-lo talking about conosco a hoje. subject so important with Falar de um tema prosperity. tão We all importante want to hoje, have prosperity, prosperidade. but not Todos only querem ter prosperity prosperidade, on the base of spirituality. mas com It's a base na deep one. espiritualidade, So é it is muito profundo esse awesome to valor. have you talk about this so important subject in our life. Então vamos ver esse So assunto we are muito really looking importante, como forward você to vai hear from you abordar, and become more prosperous. para ver So que I'd o like que as to pessoas vão offer escutar you de si some possam se flowers tornar mais próximas. from Também trouxe flores de Vancouver, Vancouver, and this is kind of a dessa fall. We are in the fall Vancouver now, so it's the fall ensolarada, colors, está a and chover. there's São some quatro rose cores, fall colors. rosas. So just to remind
you that para we are lembrar on que pole. So you are the south nós pole, estamos we em are here polos on pole. diferentes. Você está no Polo Sul e So nós estamos aqui no Polo Norte. yeah, all the spring is so E so no Brasil é primavera agora. nice for all of us because I know that the spring and fall is quite very nice season. I E é uma quite like estação this muito bonita, fall with all the colors of the trees, com todas as cores das spring with all árvores the flowers coming back. e as flores também que We are regressam na very happy to primavera. have you with us Então, today. estamos muito So felizes de ter looking forward to de hear tê-lo from conosco hoje. you. E You're estamos very welcome. Thank you, Claudia. ansiosos, por Thank assim you, dizer, para everyone. escutá-lo. Obrigado, Cláudio, obrigado a I want to todos. share with you about this topic. Vou partilhar sobre esse tema But I'd like to, convosco, first of all, mas primeiro de start tudo, a guided meditation. começar com uma meditação guiada, Puts pública, us all on the same page para que spiritually. fiquemos todos na mesma página, So por assim just dizer. wherever you are, Onde quer que vocês estejam sentados, quietly, sentem-se just confortavelmente, breathe nicely. respirem confortavelmente. Maybe you were Talvez doing a lot of things just before this moment. vocês tiveram a fazer muitas coisas antes desse momento, Had to finish a few things before coming tiveram que online. terminar algumas coisas antes de entrar aqui online. Então, por tudo isso de lado, Okay. e apenas pensar, ok, There are two worlds. There's the world outside of you and há there's the dois world mundos, inside you. há um mundo exterior, assim, e um mundo interior. E é essa There's a conexão connection between how I am and how de, the world de is como é que eu around sou, de como o mundo está ao meu redor, é essa me. conexão, This porque topic of prosperity esse is tema da about prosperidade having a good physical situation, é como ter, por exemplo, boa but it's situação also física, about mas having também relationships with ter um others. bom relacionamento com os outros. But it's also about having a E good também perspective ter uma boa on what's happening perspectiva around you, daquilo que está a vision acontecer ao seu redor. things. É uma visão nas pessoas e Therefore, it's all coisas. about Portanto, tem tudo a ver how you are with yourself. como você está So com just think o eu. about it. At this moment, Então, nesse momento, just think that you're a thinking being pense que você é um ser pensante operating your brain and operating your que body. está a manejar ou a operar com o seu cérebro e com o seu corpo, A physical seat, just mas estamos sentados no assento físico, portanto, your seat of consciousness sente behind nesse seu assento da the center, consciência behind the eyes. que está por detrás dos olhos alguns centímetros, no centro da testa. Então fique aí sentado As you start to become calm, e você começa the então a world ficar around you calmo. also starts to calm down. Então, Things that are o connected with mundo ao seu redor começa a also ficar take mais the calmo, benefit of you porque becoming more calm. o mundo está conectado consigo e todos tomam benefício por você ficar Just, calmo. just think, I'm in the center of my Então life. pense, eu estou And I no do centro have da an minha impact vida. on others. I do have an Eu impact tenho on impacto nos the world outros, around me, no mundo ao meu in my redor, relationships, nos meus in my connection relacionamentos, even with wealth. na minha conexão mesmo com a saúde So I am in the center of my life and ou com a riqueza. Então fico no centro I'm giving da minha out vida. good positive energy and Então dar essa the energia universe is positiva. sort of happy that I'm in a good and positive state of Então mind. fico num estado de mente feliz. So I am the spiritual being going Então eu through sou human life. eu sou um ser espiritual que está a passar por essa vida You are very valuable, that you have e que quality você é uma pessoa valiosa, tem qualidade de paz, felicidade dentro da alma. that no one can take away from you E unless ninguém pode tirar isso de si. So just value yourself. Então valorize-se. Now we can start to think about the topic. Então eu consigo agora pensar sobre o tema de hoje. Um, this week I was in touch with someone Essa semana eu estava em contato com uma pessoa talking to me about the que estava a falar you comigo know, the UN sobre has what are called the Sustainable Development Goals. They are os 17 objetivos de sustentabilidade das Organizações Unidas. Não haver pobreza, boa saúde, boa educação e por aí além.
direitos para mulheres, portanto, sistema de desenvolvimento, vários aspectos que indicam que esse lugar em particular está a ser desenvolvido de uma forma sustentável. Mas eles realizam que não adianta só fazer listas. Como é que seria um mundo bonito, sustentável? Eles realizaram aquilo que eles chamaram de metas de desenvolvimento interior. Esse é um movimento internacional, seja para todo mundo. E eles realizaram que tais objetivos, terem boa riqueza e não haver pobreza, é claro que depende das pessoas. Depende de um trabalho interior. Eles fizeram uma lista de tudo isso para ter tal mundo conectado a como pensar, como nós somos, como nós colaboramos uns com os outros, como nós agimos. Mesmo eles têm uma lista daquilo que devia ser feito por um mundo e o que devia ser feito por nós mesmos. Mas isso não é suficiente apenas fazer listas de coisas. Por exemplo, há um instituto no Reino Unido, Legaton, que tem a ver com um legado. Eles fizeram uma lista daquilo que eles chamam do Index de Prosperidade. E depois outra lista. E eles colocaram um ranking, 167 países nessa lista, com os indicadores. Como deveriam ser os países mais prósperos, segurança, liberdade pessoal, bom governo, grande capital social. Deixa eu ver a lista aqui. Investimentos apropriados, um ambiente próprio, infraestruturas, negócios, boa educação, todos isso são indicadores. E o número 1 é o... Não percebi que é o número 1. 11 eu acho que é o Reino Unido. Eu vivo no Brasil. Brasil é 66. Índia, 103. Mas se você olhar outra vez para a lista, eu não consegui perceber o país que ele disse em primeiro. São aspectos físicos que eles colocaram. Eles esqueceram dos indicadores espirituais. E eu recordo-me de estar em El Salvador, na década de 80, acho eu. El Salvador é um país pequeno na América Central. Eles estavam numa guerra civil. E dos dois lados, eles pararam a guerra. Estavam tentando organizar um tratado de paz entre os dois lados. É como se fosse o esquerdo e o direito. E o problema é que eles pararam a guerra, não havia trabalho, porque eles destruíram a economia na guerra. E todos esses soldados ex-combatentes, todas essas pessoas sem trabalho, sem comida, e todos rodeados de armas. Então, é um problema muito grande. E eu estava lá, na Câmara dos Comuns, eles convidaram-me. E mais uma vez, eles tinham a memória do país quando era muito bonito fisicamente. E antes da guerra era um país tão bonito.
they had the memories of how things used to be when things were prosperous, right? E eles tinham memória de quando as coisas eram prósperas. E eu disse, What ok, sort of values do you need? e que tipo de valores vocês precisam? Porque a prosperidade In itself, é um valor em there si are a lot mesmo, of adjacent values mas outros valores adjacentes podem that leads to ajudar abundance. que vocês tenham And abundância. so this, E in this então, case, nesse I asked caso, them, okay, what do you need o to que é que vocês bring back precisam bring back the para prosperity of trazer a Salvador? prosperidade And they em said, El well, Salvador? okay, Ele disse, nós we precisamos de need respeito, cooperation, nós we precisamos need de unity. cooperação, And I was there with de a unidade. whiteboard, and I was writing these Então, eu words estava a down. There escrever was as palavras num quadro negro. 600 businessmen in the meeting, Havia cerca de 60 pessoas de negócios, started to conectadas aos write negócios. respect, unity, cooperation, Unidade, cooperação, determination. So you need determinação, all of these things to todas essas create coisas para prosperity criar again, prosperidade, make outra vez, são society necessárias, work again. para que a sociedade funcione And outra they vez. said, yes, we need these things. Eles disseram, sim, And then nós I precisamos asked, dessas okay, coisas. E depois eu disse, ok, lovely list, é uma but lista do you muito know bonita, anyone who is respectful, who mas is vocês conhecem alguém unified, que cooperative, é respeitador, tem determined, união, é determinado e por aí além, ao longo da lista? because it looks like describing an angel. Porque você está a descrever como se And fosse I um anjo que asked existisse. if there E were eu any perguntei, angels in the audience. há algum anjo aqui na audiência? And, yes, me. E eu vou His que name levantou was a mão e disse, Michael sou eu. Angel. E o nome dele era Name, Angel was his name. Michael Angel, ou seja, Miguel Ângelo. Eu sou um Not a anjo. word. Mas é claro que None isso of não é these uma values palavra. are Nenhum words, desses they are valores attitudes, são they are palavras, são acts. atitudes, são atos. They're not something, it's very easy to make lists. É muito In fácil fact, fazer every time I listas. see a list, I say, oh, I'm Cada not vez que eu again. digo lista, People a have lista eu sat digo down and outra worked vez. out what are the list of values that we need to have As a pessoas sustainable society. What are the list of fazem values listas that we de need to have a sustentabilidade, prosperous aquilo que nós society? precisamos para ter uma sociedade próspera. It goes much deeper than that. Mas isso é muito mais profundo do que Even isso. when we did Brahma Kumaris in the Mesmo quando nós 80s, encontramos a Brahma Kumaris na década de 80, big project called Global Cooperation havia Across the World. um grande I was projeto que in era Africa, so I was around at that time. o projeto global para a cooperação do mundo, In South para Africa. desenvolver, ser desenvolvido também na And the América idea do of the Sul. project was E a ideia do get projeto, people to think se as pessoas pensavam about what type of world they would like. que tipo de mundo gostariam, And of course, é you get claro, people to, and we would have sort of round tables here and there. nós tínhamos mesas And they redondas what aqui e type of ali. world Então, would que you like? tipo de mundo você And what gostaria? type of Que actions tipo de that mundo de you think ações would bring that world about? você gostaria de trazer And para esse mundo? everyone, E we todos, Brahma Kumaris, nós da Brahma produced an Kumaris, incredible book. fizemos um grande livro. Levou 4 anos a compilar tudo isso, centenas de iniciativas que foram criadas nesse problema. E não havia internet sequer naquela altura. Tudo era feito nas máquinas de fax. E há pessoas hoje em dia que nem sabem o que é uma máquina de fax. E alcançamos 130 países. Naquela altura, a Brahma Kumaris só estava em cerca de 70 países, mas alcançamos 130 países. E essa iniciativa foi incrível que foi dedicada nas Nações Unidas. E foi muito, muito, muito bonito ver uma coisa. Pedimos às pessoas para idealizar que mundo você quer. Igualmente, como eu disse há bocadinho, uma lista a nível dos governos, de infraestruturas, ambiente limpo, verde, sistemas que funcionem, quer político ou econômico. Então eram 10 ou 12 princípios que tínhamos. E produzimos um livro incrível, que era Visões para um Mundo Melhor, produzido pela Brahma Kumaris, baseado nisso tudo. Mas, mais uma vez, isso é uma grande coisa. Os seres humanos são semelhantes de todos os lados.
aquilo que eles fazem, aquilo que eles pensam. E às vezes o problema que existe é tradução, traduzir, mesmo como nesses programas, mas basicamente os seres humanos sentem mais ou menos as mesmas coisas, independentemente da tradição, das condições sociais, a visão que vem, seja de Israel, México, Austrália, Brasil, todas essas visões convergem a uma mesma visão, e esse é o mundo que queremos. Esses são os aspectos coletivos. Começamos a medir coisas, outra vez coisas físicas, mas quando você pensa, você não pode ter um mundo melhor sem que as pessoas estejam melhor. A viajar, a perceber o que acontece na minha vida. Há países que são visivelmente prósperos, outros onde as coisas funcionam bem, outros são completamente limpos. Mas há países que a rua parece que é como se você visse numa pilha de lixo. É o mesmo mundo. Todos estão no mesmo barco de qualquer maneira. Mas a percepção de como a sociedade funciona, assim, então de se tornar mais próximo, então, e a nível individual, isso que eu gostava de pôr de lado o aspecto social da prosperidade, que é aliciante para todos nós, porque é o que as pessoas gostam de ver quando elas vão votar. Há uma lista que o presidente tem de infraestruturas, educação, saúde, segurança. Tudo isso vai ser melhor. E, basicamente, nós vamos votar para si para tornar o país um pouquinho mais próspero do que o anterior. Mas isso é tudo um nível físico. A palavra prosperidade, como é que vocês pronunciam em hindi, Manoj? It's Samriddhi. 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 Essa é a palavra em hindi. Mas em inglês, prosperidade vem do latim. Prosperity. E eu falo 3 línguas latinas, francês, espanhol e português. Eu estudei latim na escola e eu fico fascinado de onde as palavras vêm. Então você olha para a palavra próspero, o verbo ser próspero, prosperare em latim. Esperare significa esperar, ter esperança. Esperare significa que tem expectativas positivas. Algo que você faz para alguém, ou seja, proativo, seria a mesma coisa. Então você faz algo do seu próprio lado para gerar uma expectativa. Esse é o significado dessa palavra, uma expectativa positiva. Se eu quero um anel de ouro, qualquer que seja a cultura, desculpa, está falando das galinhas de ouro. Mas se você tem um ovo, não um anel, um ovo de ouro, dos contos de fada, seja de um ganso, você tem que ter esse tipo de ganso. Se você quiser um ovo de ouro. Então você tem que ter meios de produzir algo e não ficar apenas à espera. Então a esperança é uma outra tradução de esperare,
em latim, Hope is like, esperança it's still empty. está baseado no Hope is futuro, still empty. mas continua vazio a Hasn't been esperança. fulfilled yet. Não tem uma forma de se preencher. Então é um tipo de felicidade vazio. Mas quando temos esperança, significa que nós estamos com essa expectativa, porque estamos vazios. Isso é o que nós temos que trabalhar. Eu me lembro de falar com um senior yogi, o Ramesh Bhai. Ele fazia parte da contabilidade da Brahma Kumaris durante décadas. E numa conversa com ele, estamos a falar que as pessoas sofrem porque aquilo que elas porque aquilo que elas quisessem acontecesse não está a acontecer. Então temos que merecer e não desejar. Temos que merecer e não desejar. Eu sei que é o momento do Diwali. Os desejos das pessoas estão muito vivos, mas se você tentar olhar a prosperidade no YouTube, por exemplo, há uma lista de orações que você pode fazer, o dia de adorar alguém, o Michael, deve ser o arcanjo, Lakshmi, vários anjos, vários santos que atraem feitiços de mágica, Feng Shui, as coisas que você pode pôr na casa para atrair prosperidade. É uma outra espécie de Feng Shui que eu não conseguia que tem a ver com antecedentes hindus. Músicas também com alta frequência. 432, eu sei, 432, se você colocar essas músicas com essa frequência, vai atrair prosperidade. Mas se você voltar para o testemunho do Ramesh Bhai, isso não funciona. Por quê? Você tem que merecer antes de desejar. Merecer. Nenhuma dessas atividades como adoração, orações, feitiços, mantras, reorganizar a sua casa com as faces voltadas eu não sei para onde, nenhuma dessas coisas tem mais poder do que o seu mérito. Porque ninguém tem nada mais poderoso que a sua conta kármica. Há 15, 20 anos havia aquele livro famoso, O Segredo. Tudo tem a ver com o poder da atração. E a ideia era, mais ou menos, que se você sonhar sobre algo, eu estou a imaginar que eu tenho um Lamborghini, um carro muito sofisticado, está parado em frente à minha casa. Eu comecei a alimentar essa ideia, esse sonho, e de repente, magicamente, esse carro ia acabar diante da sua casa. Nada aconteceu por causa do desejo. As coisas só acontecem se eu tiver um retorno kármico para receber. Isso tem a ver com a prosperidade também. É uma questão de atitude. Então, há três formas de vermos. Uma está conectada com a forma que a maior parte das pessoas vivem. Elas não têm autocontrole. As coisas acontecem apenas. Aleatória, uma a seguir as outras. Eles vão correndo para uma coisa e para outra, são puxados e empurrados pelas circunstâncias e não há controle nenhum. A maior parte das pessoas tem esse tipo de vida. Eles não têm autocontrole. E nesse estado, qualquer coisa pode acontecer. E você fica lá incrivelmente frustrado.
Porque cada vez você põe o seu dinheiro para comprar um bilhete de loteria, não é apenas o dinheiro. As pessoas têm tais sonhos. Se eu ganhar, as coisas em particulares vão acontecer, mas isso não é assim. Se eu resolver o meu problema com os meus membros da família, será maravilhoso. É sempre o sim, sim, sim. E o que eu estou a fazer para que isso aconteça? Se eu quero felicidade, eu tenho que ter meios de produzir e não apenas desejar. Então, a primeira forma é falta de autocontrole, tudo pode acontecer, as coisas acontecem uma seguida a outra, empurram, empuxam, empurram, empuxam, e vivemos na forma defensiva. Nos negócios chamamos isso de viver numa... faltou uma palavra, como se fosse brincar com fogo, por assim dizer. Então, uma pessoa pode se queimar. Então, a segunda forma de viver está a ver com pensar e planear. Planeiam o futuro, pensam no futuro, e dessa forma tentando fazer com que as coisas aconteçam, forçando que as coisas aconteçam e há algum sucesso. Mas por causa do caos circundante, temos grandes planos, trabalhamos muitos anos no grupo em estratégicas de execução e não é fácil. 30 anos atrás, podíamos fazer um plano para 5 anos, agora nem sequer para 5 meses. As coisas mudam tão rapidamente. Estamos a planear para o futuro e tem que ter cuidado. Eu tenho que ganhar esse tanto de dinheiro, tenho que começar com um trabalho, tenho que ter relacionamentos perfeitos ou bons relacionamentos. Eu irei, eu quero. Porque ao redor está em caos, então muitas situações vão chegar e nós não estamos nada preparados. Completamente. Estava fazendo um trabalho no sul do Brasil, um mês atrás. Eu não pude continuar por causa daquelas ondas, das inundações. E por causa desses desastres, 97% of that particular state underwater was the biggest flood that has foi ever uma grande happened. inundação com uma grande porcentagem do estado And so debaixo d'água. Foi uma das maiores inundações da América do Sul. months of careful planning, Todos esses meses de planeamentos cuidadosos e could continue com a inundação, nada pode continuar, nada pode acontecer. Então, So there are many things that come up in the middle há muitas coisas que surgem no meio dos planos, prepared at all. para as quais não estamos de nada preparados. Understand the scale of things sometimes. Nem podemos entender, às vezes, a escala das coisas. Então, About uma preparação verdadeira possible steps that I need to do. não são quais os próximos passos que eu tenho que dar. Qualquer preparativo verdadeiro começa com entender It starts with understanding the basic laws of the world around us. as coisas básicas que estão a acontecer a nível That's based on do do meio ao redor, por assim dizer, do governo, isso tudo. Então, se eu gasto meu tempo para planear atividades, mas não planeio meu estado mental, então meu plano de atividades poderá não acontecer e facilmente vão ficar de lado e alguma coisa pode acontecer e já não dá. E a meditação também só não me prepara. Eu gastei muitos meses a praticar o mindfulness. É uma forma de meditação. E basicamente
Eu fico atento ao que está acontecendo ao meu redor, presto atenção na minha respiração, no meu pensamento, ao momento. Ok, maravilhoso. Mas vamos dizer que enquanto você está lá sentado a prestar atenção no momento, você pode morrer. São possibilidades do dia de hoje. Tudo pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. É um mundo de caos. Então, prestar atenção ao momento não vai preparar você, ou perder o emprego, ou por a perda de alguém. Tudo depende do seu autoentendimento, entender o que está para além da vida e morte, e depende da quantidade de poder espiritual que você tem para ajustar-se imediatamente, o mais rápido que você pode, consoante as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E não é apenas uma técnica de meditação, um mantra que você diz todos os dias. Você diz, ok, diante da morte da sua mãe, você vai cantar um mantra. Não, você tem que entender o que está por detrás das coisas, o que está por detrás da vida e morte, o que é que está acontecendo, quais são os papéis das outras almas nesse drama. Uma alma vem, outra vai. Quais são os pensamentos, palavras e ações? O papel do karma em fazer com que as coisas aconteçam. Alguém pode ter um profundo entendimento de vida e morte. Eu posso dizer, sim, eu entendo que a vida tem que deixar o corpo e percebo que é outro papel. Uma família pode ter uma pessoa que partiu, mas quando a alma foi embora para um novo descendente, a família fica feliz quando alguém chega. Então, entender todas as coisas para que eu consiga ver, observar as coisas sem nenhum apego. Então, assim, eu vou poder ajustar-me. Então, a primeira forma de viver, falta de controle, onde tudo acontece. O segundo, tentar fazer com que as coisas aconteçam, ter algum controle. E a terceira forma é desse controle interior, como eu mencionei. E se eu estiver nesse estado, as circunstâncias tendem a cooperar facilmente. Mesmo que surja um obstáculo, eu posso lidar com isso de uma forma calma. Não é muito difícil. Não percebi, desculpa. Eu já vi isso na minha própria vida. Estou nesse estado positivo. Estar no estado positivo. Esperar coisas positivas. E isso tem a ver com ser próspero. O significado profundo. E essa palavra vem do latim. Então, eu recordo-me como profissional, também a minha própria história no Brasil. Eu vim para cá com o desejo de servir. Isso é muito importante. Johann Wolfgang Goethe is a Johann Wolfgang Goethe, um escritor famoso alemão. E ele disse: as coisas têm a tendência, se eu estiver comprometido, o universo vai apreciar esse comprometimento e vai fazer coisas que me ajudam. Faz-me um favorzinho. So I am connected with something in a deep way. So I was asked to come to Brazil. I was requested to come here by the then lead of Brahma Kumaris, who was Daddy Prakash Mani. She asked me if I could come. And she said, we've got an invitation here, but
If you just try it, if she said the invitation is actually to help someone for 3 months and then to see if it prospers. And this is, that was actual language. Yes, if it didn't prosper, I would then go back to Australia. So I came here. But the thing is, she asked me in February, and I had a good job, which helped me. In 2 months, I was able to earn the money for the ticket, but I arrived here in Brazil with $200 in my Ok, pocket. And peço desculpa, eu só fui para o Brasil com $200 e tinha esse desejo. if I'm not wanting anything in Se eu não return, quisesse nada em retorno, se eu não quisesse nada em I'm retorno, serving from the heart. então eu estava servindo do coração a tocar as They will almas, help. eles vão ajudar. So my experience, my Então, own minha experience experiência, minha of própria prosperity experiência de doesn't happen, prosperidade but it means that everything significa flows. que tudo flui, Everything, tudo flui. the universe has helped me. I mean, what it means, the universe has helped me. O que significa o universo ajudar-me? If I decide Se eu desejar all of this, I probably have a lot tudo of isso, time. provavelmente eu não vou conseguir dar tempo. In that I'm just more altruistic. I'm Mas just de uma forma mais altruísta. and let me help people Sou um instrumento, deixe-me ajudar help as people pessoas a come back to entenderem, themselves. as pessoas regressarem a serem elas mesmas And that was my desire e only. conectarem com o Deus. Portanto, esse é meu único desejo. Things started to flow. Então, as coisas, ao pensar assim, as coisas começaram a fluir. Uma pessoa tem amigos, vieram os amigos, e os amigos tinham amigos, Family members, they tinham membros da família. and I would give many courses. In Eu dei fact, it was muitos like e a muitos doctor's, cursos, consultancy or surgery. até para médicos de cirurgia. Give courses one-to-one. So Naquela altura eu dava curso 1 para 1, from 10 to 11, from 11 tinha das 9 às 10, das 10 às 11, almoço, depois do almoço, 45, and so on. o dia inteiro, So one after the other. um a seguir ao outro. Group of people started to become Então, um grande grupo começou a they vir. provided a place, and then they Um grande grupo começou a vir. provided this and that, and then Depois começaram a arranjar um outro lugar, começaram a arranjar coisas, mesmo no nível do because what I did trabalho profissional. Foi tão fácil, porque eu tinha um amigo, ele disse: why don't you write a book? I wrote a por que você não escreve essas ideias num livro? E nós podemos publicar. And the book became very well known, and the book E depois o livro se tornou conhecido e começaram a aparecer convites, venha cá e fale sobre isso. Então, fácil ganhar dinheiro. A minha experiência foi, what I used to earn in a month, o que eu ganhava no mês, earn in a week. And what I used to eu costumava usá-lo numa semana. E aquilo que eu ganhava numa semana, eu comecei a usar em um dia. Instead of me becoming crazy, I would just start Em vez de ficar louco, eu comecei a ser seletivo. here and there. And I was earning Ter um trabalho aqui e lá, ter dinheiro suficiente para trabalhar na Brahma Kumaris e pagar as minhas despesas. Então, eu tinha tais experiência que tudo estava a conspirar comigo, mas por causa do meu desejo de servir. Eu não queria nada para mim mesmo. Então, as coisas se expandiram. Começou numa cidade, depois em outro lugar, em outro lugar, depois muitas cidades. As pessoas forneciam casas, carros e por aí além. Tudo aquilo que era preciso. As coisas vinham. E começou-se também a fazer a mesma coisa em outros países ao lado. Daqui comecei a servir a América do Sul, depois a América Latina, América Central até o México. Portanto, uma experiência incrível de ser sustentado, talvez. Então, a minha fortuna tem a ver com a fortuna, a minha fortuna. Então, basicamente, eu penso que o que é que ajudou-me? Relacionado ao início da palestra, o prosperare, que significa próspero. O pro é aquilo que eu tenho que fazer.
E pró também significa aquilo que dá benefício. Então, se eu trago benefício para um todo, e voltar outra vez ao Goethe, na frase dele, o universo conspira para me ajudar. Ou seja, ele vai assistir-me. Se eu viver com esse grande benefício para ajudar a mim mesmo, não há forma de ser negado aquilo que eu preciso. Isso tem a ver com prosperidade. Não é ter mais daquilo que eu preciso. E não é ter menos daquilo que eu necessito. É ter aquilo que eu necessito. Tem a ver com sua dedicação razoável. E as coisas resultam, funcionam. A sociedade vai ficando assim, as pessoas vão ficando assim, menos preocupados uns com o outro, criar menos problemas entre os outros, ou seja, criam menos problemas uns para os outros. Então, esse problema de estar no mundo e com os outros, o que está a acontecer e que há desafios, que a guerra interrompe a prosperidade, onde tem mais pobreza do que qualidade, todas essas questões das alterações climáticas. Countries are bombing each other. Países a bombardear isso, aí, ameaçar o mundo fisicamente, mesmo que pior acontecesse a nível físico. Se eu tivesse estado elevado de consciência, So, if I had to sum it up, in order to get that sense of flow in your então, life, para que as coisas fluam na sua vida, você precisa de três coisas. a clear sense of identity, Um sentido claro de identidade, que if I significa, value how I see myself, se eu valorizo a forma como eu me vejo, that I'm making to the world. If e esse é o testemunho que eu dou ao mundo. value to myself, Se eu dou um valor verdadeiro para mim, but understand mesmo my true quality, entender as minhas verdadeiras qualidades, those true estar qualities, the world will feliz com essas qualidades, então o mundo vai me aceitar como eu sei. Se eu não sei quem eu sou, o mundo não vai valorizar. and it will be a struggle. Vai haver luta. So, sense of identity. Who am I? What values Sentido are? de identidade. Quem sou eu? Quais são os meus valores? Quais são os valores que eu tenho que ter dentro de mim mesmo? Em segundo lugar, claro sentido de propósito. Ou seja, quem sou eu? Identidade. O propósito. O que é que eu faço? Qual é a minha razão por estar aqui? E se eu posso conectar a minha razão por estar aqui no mundo com alguém a servir para trazer benefício ao todo, dar benefício aos outros e ao mundo, então há algo que vai ajudar-me. E o terceiro é o sentido de direção, para eu decidir, que ajuda a decidir. Nesse mundo louco que está acontecendo ao meu redor, mas eu tenho essa âncora de como eu vejo e entendo os valores e minha verdadeira qualidade. E depois, se eu sou uma alma pacífica, então qual é o meu propósito nesse mundo? O que é suposto eu estar a fazer? Eu tenho que ser amoroso e pacífico. Isso não é difícil trabalhar assim. Então, é claro, há papéis secundários como família e trabalho, mas o primeiro, mais profundo, é a minha identidade espiritual. E depois eu vou fazer coisas para transformar o mundo, deixar o mundo mais pacífico. E há pessoas que vão ajudar, não vão tornar as coisas mais difíceis para o mundo ficar pacífico. Então, essas três, sentido de identidade, de propósito e de direção. Então, as coisas vão começar a fluir ao redor. E então, essas são algumas poucas coisas que eu queria partilhar. Como é que vamos fazer com o tempo? Se quiser continuar, ainda temos mais 10 minutos e a seguir temos as perguntas. Espero que seja.
another meditation now, Eu gostaria de conduzir agora outra meditação. Agora. and even another one after that. E depois outra, no final, logo vemos. So, Então, just everyone, I'd like you to think, okay? eu gostaria que vocês Go back to pensassem, that sim. state. I want you to sit Vamos back, regressar a esse estado. Sentem-se bem slouching and na not sua cadeira, um, não muito inclinado, nem tão rígido. just take a breath. E apenas respire. Even though the first step may be Mesmo sabendo que talvez o primeiro passo become present, which is useful. torne-se presente, o que pode ser There are útil. things happening around me. Ou seja, coisas estão a acontecer ao meu redor, I can keep my eyes unfocused. mas eu posso mantê-los eles não focados, os olhos ligeiramente abertos, Breathing não naturally. fechados, respirar naturalmente. The world is going on O mundo está a continuar ao meu redor, wherever I am. You know, people are onde quer que eu esteja, coming in from all over the world. So e todos estamos aqui de vários pontos do mundo. Então, onde quer que você esteja, you can actually visualize você pode visualizar the town or the place where you a live. cidade ou o lugar onde você vive. Outside. Você até pode ver no campo. So you're in a physical place. Então, esse é o lugar físico. You're in the present moment physically. E no momento presente, você também But está físico. between, Mas entre, it's like é at this como, moment, I'm nesse living momento, the literalmente, past and the future. entre o passado e o futuro. All past, whatever it is, Todo o is passado que quer que gone, finished. foi até este And momento, whole future, e whatever todo o it is, futuro, o que quer que venha acontecer, está diante de mim. so I'm literally in the present. Então, literalmente, eu estou presente. My mind is in the present. A minha mente está presente. Lessons from the past, thank you. Lições do passado, muito Lots of obrigado. possibilities in the future also. Possibilidades no futuro, muito obrigado. But at the moment, I'm Mas content no momento eu estou contente with whatever I have. com tudo aquilo que eu tenho. What a fortune it is E to que be able to fortuna é sit essa and to become calm de ser capaz de estar in a sentado crazy e world. ficar calmo no mundo louco. Just think about your fortune. Be Apenas pense sobre a sua fortuna. be grateful. Seja grato. And just as I've stopped jumping around, Eu paro de saltar de so I um can lado feel para o my outro. peace. Então eu consigo sentir a minha própria paz. This is my state of rest. A paz é o meu estado de descanso. That's a deep thing. It's Isso é uma coisa profunda. inside me. É uma qualidade que eu tenho dentro de mim. I don't have any desires at the moment. Eu não tenho nenhum desejo nesse momento, nenhuma falsa expectativa, So I'm content. então estou contente. And that's another quality that I have. E essa é outra qualidade que eu tenho, profunda. These qualities are properties. Essas qualidades It's são like the propriedades, sweetness of sugar. You são can como a take doçura away do the açúcar. sugar. Ninguém pode tirar a doçura do It's açúcar. some fairly heavy chemical reaction. Isso é uma reação química. Sugar is sweet. O açúcar é doce. I am Então, peaceful exactly in eu the sou same way. It's my igualmente, da mesma maneira, pacífico. É minha propriedade. I'm that. Nem sequer são valores. Eu I'm sou isso. also loving. Eu sou também I amoroso. really don't, because I don't want anything Porque eu não quero nada from others. dos outros. I can feel love for others. I don't need love from others. Eu posso I need sentir o to feel amor. love towards others. Eu não preciso sentir amor dos outros, mas eu sinto amor na direção dos outros. É como Lighthouse radiating love. o farol que está a irradiar amor. É como se fosse uma coisa In this state mágica. also, Então, nesse estado também, enquanto ama,
alma, um ser espiritual, There are other dimensions. há outras Not only the dimensões, physical dimension. I'm não not apenas made essa of dimensão física. Eu não sou feito da matéria. spiritual energy. Eu sou uma energia espiritual. Matter makes up my body and the A things, matéria physical que things é around pela qual é feito o meu corpo e as coisas me. I'm físicas. spiritual energy. Mas eu sou uma energia espiritual, uma energia And consciente. my origin, E a minha origem, therefore, is not from, like they say, the body goes back to dust, and dust to dust. como é dito, The soul doesn't do go pó ao back to pó. dust. The A, soul continues. a alma não vai ao pó, a So alma there's another continua. dimension of things that we're Então, há uma outra unaware of. dimensão das coisas que você não What's tem the spiritual consciência. dimension? So Então, o que é it's like dimensão it's a espiritual? parallel dimension to this physical one. É It's um, not a place that we can get to in a spaceship. não é um lugar onde podemos ir como numa nave It's espacial. by sort of a jump of consciousness. So I remember the Então, eu dimension I recordo-me was in before da I went dimensão to que eu physical. estava antes de vir para o mundo I físico. remember. Well, how can I remember? Because it's recorded in me. E por que que eu lembro-me? Porque isso está gravado em mim. Of sort of light. Então, eu me recordo de uma espécie de luz. And I remember that place is my home. It's the same place that the Buddhists will call Nirvana. Or the Então, lembro-me Christians. desse lugar chamado de Nirvana, de céu, de santidão, ou Parandam. From that place. Então, eu sou And desse the lugar. main resident there E a razão is principal the one que that está we lá, call de quem está lá, é aquele que eu chamo Deus, Shiva or Shiva, Shiva, the great spirit. o grande espírito Each tradition has its own name. que produz o seu próprio nome. So I remember my connection with that one. Então, eu lembro a minha conexão com esse único. Obviously, there's a connection. Então, é óbvio que é uma conexão. So just for a moment, Então, por um momento, say I'm this spiritual being. fique com esse ser espiritual internamente. Eu estou conectado com a fonte, Like a spiritual sun, you know, como um sol espiritual. a little light, that one is the big light. Um é uma luz pequena e o outro é uma grande light, uma grande luz, não a nível de tamanho. Powerful. So I remember my connection with Então, eu lembro a minha conexão com esse único. What do I need now? E o que é que eu preciso agora? If I have a sense of this connection, Se eu tenho o sentido dessa I'm connected conexão, with the source of all eu estou power, conectado com a fonte de todos os poderes, virtues, de todas as all virtudes, spiritual powers and all de those. todos os poderes e todas as virtudes espirituais. Então, o que mais é que eu preciso? Just this is the most wealthy state that I can be. Esse é o estado mais rico que eu posso estar. Now I don't need to pray. Eu não preciso de I rezar, need to connect. eu preciso de conectar-me. I don't need to repeat phrases like Eu não preciso de repetir frases e mantras. Eu preciso ter uma conversa com esse único. So even though the world is happening around Mesmo me, sabendo o que está acontecendo no mundo ao meu redor, this moment I'm nesse incrível espaço, mas nesse momento, eu continuo. connected Eu estou conectado. and I'm full. E eu estou pleno. Don't need anything more. Eu não preciso de nada. Need is sort of poverty, isn't it? Nem com relação à pobreza, certo? Fulfillment is wealth. Ou seja, preencher é o meu desejo. So stay connected like this and you'll feel fantastic. And you'll find that your Então, life starts to organize itself around you in a different way. eu sinto-me fantástico ao ver que tudo está organizado de uma forma diferente, apenas por estar conectado com a fonte. Okay, let's stay in this state for a little Ok, while vamos longer. ficar um bocadinho nesse estado, apreciar And let's slowly come back. e vagarosamente regressar. You can open your eyes more
Vocês podem abrir mais os olhos e tentar ficar um bocadinho mais nessa consciência com os olhos abertos. Então, é bom estar de volta outra vez. Isso é o que significa Om Shanti. Ok, Manoj? Yes, wonderful. Thank you so Sim, much for maravilhoso. giving us Muito this obrigado por nos prosperity. dar I would essa rather say if you prosperidade. experience the one word related to prosperity is go with the flow. Be É with the flow, fluir, and all those three things, as you said, a clear sense as of três identity, coisas, purpose, and direction. So identidade, someone is propósito e asking whether direção. Alguém there está is aqui a a law of perguntar attraction. As you rightly com said, that relação à lei da we atração. don't get what we desire, but if we Nós não desire, we recebemos get it visible aquilo in the que karmic desejamos, account. mas com If relação I'm vou what we are receber aquilo que definitely está get na it, conta as you rightly kármica. put it when you started the service in Brazil. But what should we do O que so that devemos the law of fazer attraction always works? You mentioned about the power of se attraction a and there's lei a da law as well, atração so there is a funciona law. sempre? I presume it's the same thing which you were saying. So what should I do so that the law of attraction works for me and I get whatever